Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. É uma alegria muito grande podermos estar transmitindo este culto aqui a partir da nossa casa. Eu sei que você aí está na sua casa também, reunido com a sua família, né? A sua igreja no lar. E isso é muito importante neste momento que nós estamos passando, né? Eu quero que essa mensagem de hoje fique muito forte no seu coração. Nós vamos falar de algo muito importante nas nossas vidas, de um cristão contagiante. Nós estamos unidos nessa série que tem tudo a ver conosco e não é uma quarentena que vai nos impedir de receber o melhor de Deus para as nossas vidas, não é mesmo? Colocamos a tecnologia a serviço do Evangelho, rompendo as fronteiras da distância, nos unindo ainda mais em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. E vocês que estão aí reunidos com a família, assistindo na TV da sala, no notebook, no tablet, smartphone, essa noite é inédita para nós e dessa forma de culto também. Parece que eu estou pegando a primeira vez, eu estava comentando com a pastora, né? Daquela dorzinha na barriga, aquela coisa assim diferente, mas eu sei que Deus quer fazer grandes coisas na tua casa nessa noite, né? Eu quero dizer para você que você pode e deve se expressar aí por mensagem de texto durante esse culto online, né? Do seu celular aí, do seu computador, mandando um amém, um glória a Deus. Assim eu vou saber que você está aí, que você está antenado com tudo que está acontecendo, com as coisas que estão acontecendo neste momento aqui na nossa casa e na sua casa também, amém? Essa semana nós tivemos aí todos os nossos PGs online, foi uma experiência muito legal. Ontem também o PG online dos jovens foi uma bênção e tem sido um tempo de separação física, mas não de uma desconexão espiritual. Nós estamos mais do que nunca conectados uns aos outros e também com Deus. E esta é a quarta mensagem da nossa série. Nós já vimos nas mensagens anteriores 3 características de um cristão contagiante. Nós vimos coração contagiante, atitude contagiante, mente contagiante. E hoje nós vamos falar de mais uma característica, que é a força contagiante. E eu quero convidar você que está com a sua Bíblia aí, abra em Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Eu quero ler contigo esse texto, Efésios 6, 10. Também vai ser colocado aqui no nosso telão, aqui do lado, ó. E diz assim o texto na palavra de Deus: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amém? É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Acredito que sim, não é mesmo? Sabe, o apóstolo Paulo, nesse texto, a igreja de Éfeso, ele está discorrendo num assunto, ele está explicando algumas coisas sobre o proceder prático do dia a dia do cristão, e então ele envia essa verdade. Eu envio ela para você agora. Se fortaleça no Senhor e no seu forte poder, amém? Esta mensagem tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Que o nosso contágio seja com a força do nosso Senhor, amém? Glória a Deus. Sabe, ninguém de fato deseja ser uma pessoa fraca, uma pessoa mole, sem ânimo, sem vigor, sem expressão. Nós queremos ser fortes, mas como de fato nós podemos ser fortes? Como podemos ter uma força, mas não qualquer força, uma força contagiante? Eu quero compartilhar contigo alguns pontos para você analisar e pôr em prática em sua vida para viver, de fato, uma força contagiante e ser esse cristão contagiante que nós tanto desejamos ser e somos. Amém? O primeiro ponto é: conheça e reconheça as suas fraquezas. Conheça e reconheça as suas fraquezas. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27 ao 29, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, apeguemo-nos também com toda a firmeza à fé que professamos. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Em Romanos 8, 26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que textos lindos da palavra de Deus. Conhecer e reconhecer as fraquezas gera
a dependência de Deus, nós precisamos estar reconhecendo as nossas fraquezas. Sabe, o apóstolo Paulo, ele fala em suas cartas humanamente sobre as suas fraquezas, sobre as suas experiências com Deus a respeito dessas fraquezas. Ele as conhecia, as encarava de frente, e ele fala na sua carta à igreja de Corinto, 2 Coríntios 11:30, que diz assim: devo orgulhar-me de que seja nas coisas, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Outro texto de Paulo, 2 Coríntios 12:9, diz: disse-me o Senhor, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele segue dizendo: portanto, me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, porque o poder de Cristo, para que o poder de Cristo repouse em mim. Sabe, Paulo, ele descobriu uma coisa, que as suas fraquezas não o impediam de prosseguir. Quando nós admitimos honestamente as nossas fraquezas, isso é o primeiro passo para que nós possamos lidar com essas fraquezas, para que nós possamos mudar aquelas coisas que não são boas em nós. Essa é a mais pura verdade. Se você não consegue perceber, você nunca vai mudar. Se você não admite, não permite que haja transformação, nada vai ser transformado. Nós estamos no ano da virada, é tempo de nós mudarmos tantas coisas na nossa vida, é tempo de nós alinharmos tantas coisas, porque bênçãos de Deus estão à nossa espera, estão represadas lá para serem derramadas pelo próprio Deus sobre as nossas vidas. Ninguém cai porque pensa que é fraco. As pessoas caem porque pensam que são fortes demais e não cuidam, não vigiam das suas fragilidades. Ignorar que você é humano, é limitado, ou até mesmo o fato de que sua carne nunca vai se converter, se você ignora isso, ou ainda ignorar que você não tem um inimigo e que ele pode destruir você, sabe, isso não vai fazer você uma pessoa mais forte, apenas vai fazer de você um alvo mais vulnerável. Reconheça as suas fraquezas diante de Deus e não pare, vá na força dele. Deus é contigo, o Senhor é contigo, amém? O segundo ponto: confesse os seus pecados ocultos e mude de vida. Davi, ele escreveu um salmo, Salmo 32, no versículo 3, ele diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Essa foi a experiência que ele teve. Uma das coisas que mais enfraquece uma pessoa são os seus pecados ocultos. Pecados não arrependidos, não confessados diante de Deus. Sabe, eles sugam a nossa força tremendamente. Isso afeta o nosso físico diretamente. Davi escreveu, nesse mesmo salmo, ele escreveu algumas coisas a mais. Esse salmo ele escreveu logo após o episódio com Betseba. Sabe, a sequência desse salmo diz o seguinte: pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Essa foi a experiência dele. Ele continuou falando: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos, ele diz, continua dizendo, portanto que todos que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, talvez é o tempo que nós estamos vivendo hoje, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservará, meu Deus, não estou conseguindo ler essa letra aqui. Aumenta a fonte. Tu me preservará das angústias e me cercarás de canções de livramento. E ele terminando o texto aqui então. Olha que coisa linda, a experiência dele com relação a este momento de confessar o pecado. Enquanto ele não confessou o pecado, era assim que ele se sentia. Ele diz que o corpo dele definhava de tanto gemer. E ele falou que depois de ele ter confessado o pecado, ele pôde encontrar a paz que tanto almejava no seu coração, e ele voltou a ter uma comunhão com Deus. Sabe, muitas vezes, quando nós pecamos, quando nós vivemos uma vida de pecado, não é que Deus ele tenha nos abandonado, mas muitas vezes nós abandonamos Deus e não queremos viver uma vida perto de Deus. Quando você trata a sua vida e deixa o pecado, você vai fortalecer a sua alma, o espírito, o seu corpo físico.
não terá nada a esconder, não gastará sua energia nisto, e vai sentir o fluir de Deus novamente em você. É a mesma experiência que Davi teve naquele tempo. Sabe, a sua força espiritual aumentará à medida que você deixar de alimentar a sua carne. Essa é a verdade. Quando nós alimentamos o nosso espírito e mortificamos a nossa carne, quem fala é o nosso espírito, amém? Terceiro ponto, cultive os seus pontos fortes. 1 Timóteo 4, do 14, a primeira parte diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado. Paulo escrevendo para Timóteo, dando alguns conselhos para ele, e ele entra novamente em cena aqui. Ele diz para Timóteo não negligenciar as habilidades que foram dadas para ele. Sabe, você tem qualidades, Deus te deu pontos fortes, invista neles. Coisas que você é excelente, coisas que você faz brincando, sabe? Deus quer te usar para o reino dele, com essas habilidades que ele te deu. Cultive os seus pontos fortes, seja esse cristão contagiante, tenha essa força contagiante através desse ponto, cultivando os seus pontos fortes, amém? Seja bom no que Deus te fez para ser bom, não caia na armadilha de querer ser o que Deus não planejou para você, você nunca chegará ao seu potencial máximo querendo viver o papel dos outros na sua vida. Sabe, seja você mesmo, seja original, seja verdadeiro, não seja um fake, uma cópia da vida dos outros, uma imitação. Em 1 Timóteo 4,15, Paulo continua dizendo: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. À medida que a sua alma estiver livre, você poderá focar em seus dons e habilidades dadas por Deus. Deixar o pecado e as inutilidades fortalece seus pontos fortes. Quando você abandona uma coisa, as coisas boas da sua vida começam a aparecer e começam a fluir. Deus conhece o seu coração, amém? Faça aquela oração de Davi. Davi ele orou, Salmo 119, 37, ele disse: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Ore da mesma maneira, desvia, Senhor, meus olhos das coisas inúteis, me faz viver os seus caminhos, me faz viver nos caminhos que o Senhor traçou para mim. Faça essa oração na sua vida. Quarto ponto, trate as suas emoções e as mantenha saudáveis. Gênesis 37, 4, diz assim: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Essa história é conhecida de nós, né? José foi vendido pelos seus irmãos, mas antes de acontecer isso, aconteceu essa cena aí, onde os seus irmãos, eles viram que o pai gostava mais dele e acabaram então o odiando. Sabe, quando nós não temos as nossas emoções sadias, saudáveis, nós corremos um risco também de essas coisas entrar no nosso coração. Os irmãos de José, primeiro eles interromperam a amizade com ele devido ao ciúme do amor do pai que tinha por ele. E passaram a odiá-lo, então, como diz esse texto. Foi um sentimento de ofensa que entrou no coração desses irmãos e foi sendo alimentado dia a dia e crescendo ao ponto de eles quererem matar José. Certamente eles já não tinham mais ânimo para trabalhar, talvez. Cada vez que saíam para trabalhar no campo, eles ficavam maquinando, talvez dia e noite, o que eles iam fazer. Eles queriam matar o seu irmão, queriam eliminar ele, mas não tiveram coragem para isso. Mas venderam José e mentiram para o pai que ele havia morrido. Sabe, foi um castigo para o irmão e uma dor inconsolável para o pai. E talvez você também esteja numa situação dessa por não ter as suas emoções tratadas, por não ter as suas emoções saudáveis. Você tem feito isto com algumas pessoas na sua vida. Sabe, ciúmes, inveja, ódio, falta de perdão, mágoas, rancores, medos talvez, são feridas do coração, eles sugam a nossa força. Emoções não controladas pelo Espírito Santo roubam a sua força, destroem as pessoas ao seu redor. Alinhe isso na sua vida, amém? Quinto ponto, ande sempre bem acompanhado. Bem acompanhado. 2 Reis 2,6 diz assim: em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só.
E a palavra diz, então, continuando ali o texto diz, então partiram como? Juntos. Eliseu ele não queria andar sozinho. E mais, ele fez a escolha certa, queria fortalecer a sua vida. Se ele andasse ao seu lado. Sabe, ele andou ao lado de Elias, e esse é um exemplo a ser seguido. Você que tem o privilégio de ter um discipulador sobre a sua vida, aproveite cada oportunidade de estar junto com ele, de sugar sim da força que ele tem, porque ele quer dar dessa força, dessa energia para você, ele quer cuidar de você, ele quer te promover. Eliseu não queria ficar por nada longe do seu discipulador. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado do que aconteceu na vida de Eliseu? Sabe, o seu ministério teve uma porção dobrada de unção, de poder, mas por quê? Porque ele não abriu mão de estar perto do seu discipulador. O teu discipulador é a pessoa que vai te promover e não te controlar. Talvez você tenha na sua mente que ele vai ser uma pessoa que vai estar te controlando, vai estar te corrigindo o tempo todo. Não. Ele vai te ajudar a ver as coisas que você não vê. Sabe, não querer ser discipulado é não querer mudança de vida. Você quer mudança de vida? Permita ser discipulado. Ande ao lado de pessoas de Deus, gente que vai te fortalecer, gente saudável, gente inteligente, gente bem resolvida, gente forte. Sabe, você vai andar com os fracos, sim. Você vai andar com eles para socorrer, mas ande com os fortes para você ser fortalecido. Sabe, Jesus, ele foi na casa de Zaqueu, mas ele não saiu de lá um pregador corrompido. Zaqueu se tornou um cobrador de impostos transformado, perdoado e salvo. Jesus disse que entrou salvação naquela casa. Sabe, quando você for na casa de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que entre salvação naquela casa através da sua vida. E não que você saia de lá corrompido. Deixe Deus usar a sua vida. Seja esse cristão contagiante. Sexto, gere discípulos espirituais. João 15, 8 diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Sabe, Jesus falou a respeito do Pai, que é glorificado quando nós damos muito fruto. Filhos com DNA sadio, cristãos contagiantes, nascendo através da sua vida, crescendo e sendo enviados para fazer outros cristãos contagiantes através da vida deles. Tenha como meta discipular alguém. Você vai ver o quanto você vai crescer espiritualmente quando estiver cuidando de alguém. Quando nós temos filhos, nossas responsabilidades mudam, não é mesmo? Passamos a ser pai, nasce aquela criança. Quando nasce a criança, nasce a mãe, nasce o pai, não é assim que dizem? Deixamos de lado muitas irresponsabilidades, deixamos de lado aquelas coisas de criança, porque agora uma vida está sob os nossos cuidados. Tenha filhos espirituais, cuide deles. Deixem eles se contagiarem com a sua força, porque você é esse cristão contagiante que tem uma força contagiante, amém? Sétimo ponto, fuja das más influências e das más companhias. Tem um ditado popular que diz assim, me diga com quem andas e te direi quem és. Sabe, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, 1 Coríntios 15, 33. A sua força também será medida pelas pessoas que estão à sua volta. Pessoas à sua volta podem sugar a sua força. Tem gente que está tentando se livrar de um vício, mas muitas vezes se reúne justamente com as pessoas que alimentam o seu vício. Vai conseguir? Não vai. Não vai conseguir. Por quê? Porque nós precisamos nos reunir com pessoas, como vimos no ponto anterior, com boas pessoas e fugir das más influências, das más companhias. Amém? Quero chamar o louvor a estar entrando comigo agora. O 8º ponto diz, mantenha um coração aprendiz. Sabe, um cristão contagiante, com uma força contagiante, ele nunca deixa de ser um aprendiz, ele está sempre aprendendo coisas novas. 2 Timóteo 3,14 diz, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Sabe, ter uma força contagiante é também estar em constante aprendizado.
Paulo falou aí, né, a Timóteo, para ele permanecer nas coisas que ele aprendeu, nas coisas que ele tem convicção, as coisas que ele sabe, as coisas que ele aprendeu com Paulo, as coisas que ele aprendeu no dia a dia. Ou seja, nós vivemos sempre num constante aprendizado. Essa semana, por exemplo, nós aprendemos a fazer uma transmissão de culto pela internet. Nós estamos em constante aprendizado. As situações mudam. E isso é uma coisa que nunca vai mudar. As situações mudam a cada dia. E ser um discípulo de Jesus e não ser aprendiz, não ser tratável, é um contrassenso. Porque discípulo é sinônimo de aprendiz. É alguém que está andando debaixo de outra pessoa, né? De um discipulador, de alguém que está ensinando o tempo todo no caminho. E para ser fortalecido, será necessário aprender, praticar e muitas vezes reaprender, mas também reter aquilo que foi aprendido, amém? O 9º e último ponto. Mantenha seu foco firme na fé em Jesus. Evitem distrações. Talvez nesse momento que nós estamos vivendo hoje, o mundo realmente está vivendo dias tenebrosos. As pessoas sem fé estão desesperadas, sem saber o que vai ser do dia de amanhã. Mas nós temos algo diferente. Nós podemos nos manter firmes na fé que temos em Jesus. Romanos 1,17 diz, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Marcos 11:22, Jesus falando, tenham fé em Deus. 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O que é que você tem visto hoje em dia? O que você tem visto nas redes sociais? O que você tem visto nos noticiários? O que falam sobre essa pandemia, essa histeria? Mas você não entra nessa histeria. Você tem a força contagiante de Deus em sua vida. Nós vemos cenas chocantes, talvez, de pessoas civilizadas nos supermercados. Nós olhamos e ficamos escandalizados muitas vezes com aquilo que vemos. Na TV, os noticiários querem te levar a acreditar que nós seremos extintos da Terra. E a falta de fé de muitos faz com que eles caiam no desespero. As redes sociais, aplicativos de comunicação, não param de chegar mensagens entre fake news, verdades. Essas notícias só nos levam para baixo. Mas se nesse momento de reclusão e isolamento nós simplesmente abrirmos a palavra de Deus, nós encontraremos os tesouros mais valiosos. Eu te desafio nesses dias, deixe essas notícias de lado. Abra a palavra de Deus, sabe, um Deus que te ama, um Deus que cuida de você. O Salmo 121, olha o que diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. E continua dizendo, aquele que te guarda não dormitará, ou seja, não cochilará, não vai dar aquela piscadinha de olho de quem está cansado, não. O nosso Deus, aquele que nos guarda, ele não cochilará. Sabe, eu tenho uma mensagem de Deus para você. A bondade de Deus, ela está correndo atrás de você. E para encerrar essa mensagem, nós vamos cantar juntos esta canção. Não vamos? Caiu lá? Muito bem. Eu quero deixar uma última mensagem para você então, sabe? Nós iríamos cantar essa canção que fala sobre a bondade de Deus. Mas o que eu quero dizer para você, sabe? Se entregue totalmente a Jesus. Porque Ele não só venceu as pestes, as enfermidades, mas Ele venceu a morte. Jesus venceu todas as coisas. Ele é a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança. Seja um cristão contagiante, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Sabe, que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nessa hora, amém? Se você quiser, puder, feche os teus olhos aí onde você está. Se reúna aí com a sua família. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por este amor tão grande que o Senhor tem por nós. Nós podemos sim ver a Tua bondade nos alcançando, Senhor. Nós podemos, Senhor, ver, Pai, o Teu amor por nós, que o Senhor não nos desampara, que o Senhor não nos deixa sós. O Senhor tem cuidado de nós.
Obrigado, Pai. E eu quero orar agora, Senhor, pela nossa nação. Quero orar, Senhor, não só pela nação, mas por todo este planeta, Deus, aonde este vírus tem se alastrado. Deus, eu oro por essas vidas, por essas famílias. Muitas vidas estão sendo ceifadas, Pai. Oh, Deus, que elas tenham a oportunidade de te conhecer, porque o Senhor é o autor da vida. O Senhor é aquele que colocou do seu Espírito em cada um, mas infelizmente vidas estão sendo ceifadas e levadas para o inferno. Eu oro, Deus, pelas famílias que estão perdendo os seus entes queridos. Senhor, vem trazer conforto, consolo, Senhor, em Ti. Vem mostrar, Senhor, quem Tu és. Eu oro, Deus, clamando, Pai, leva essa peste embora, Deus. Leva essa enfermidade, Deus. Pai, a Tua palavra diz que sobre a cruz de Jesus foram colocadas nossas enfermidades, foram levadas lá, foram extintas lá, foram derrubadas e quebradas lá, Deus. Eu oro, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, pela igreja do Brasil, pela igreja do mundo. Deus, que as vidas possam, Senhor, em Ti encontrar refúgio, encontrar a cura, encontrar a restauração, Deus. Pai, eu oro, Senhor, por aqueles cristãos que estão desviados agora, que conhecem a Tua palavra, mas estão distantes de Ti, que haja reconciliação a tempo, Deus. Pai, tempos difíceis estamos vivendo, mas nós cremos e temos fé em Ti, Deus, que nós vamos passar esses dias de tribulação, sorrindo, cantando e nos alegrando com os irmãos, sabendo, Deus, que se por acaso a nossa vida for tirada aqui nessa terra, ela nunca vai ser tirada do céu, porque nós viveremos eternamente contigo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, não de uma vida terrena, mas de uma vida eterna contigo, Deus. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui ouvindo essa ministração, que está aí nos acompanhando pelo YouTube, nas redes sociais. Deus, que cada um que está ouvindo essa mensagem seja abençoado por Ti nessa hora. Eu oro, Deus, agradecido a Ti por aquilo que o Senhor já está fazendo nas nossas vidas. Nós veremos boas notícias já amanhã, Senhor, a respeito, Pai, desta doença no nosso país. Eu creio, Deus, na Tua mão sobre o nosso Brasil, na Tua mão sobre o mundo, Deus. Todas as nações estão vivendo esse problema, Deus. E eu oro, Deus, nós cristãos nesse país oramos, Deus. Nós cristãos no mundo oramos, Deus. Sara, Senhor, as nossas nações. Sara a nossa terra, Deus. Obrigado, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos ter o nosso momento agora para passar algumas orientações para vocês a respeito dos dízimos e das ofertas. Mas antes eu quero ler um texto com vocês que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, e diz assim: E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Paulo estava passando uma orientação aqui a Coríntios, aonde ele iria passar para fazer a coleta. E aí ele fala sobre as igrejas da Macedônia. E aí ele continua dizendo assim: em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogo o privilégio de participarem deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então aqui Paulo estava orientando Corinto que as igrejas da Macedônia, elas estavam passando por um momento difícil.
E as igrejas da Macedônia eram as igrejas que compreendia Filipos, Tessalônica e Bereia, e eles estavam passando por um momento de aflição, por um meio difícil, muitos passando por necessidade, mas ao entender o chamado de Deus para cuidar da igreja, eles deram e deram com generosidade. Não deram somente seus recursos, mas deram sua própria vida, ou seja, o seu esforço em ajudar. Nós estamos passando por esses momentos e nós sabemos que momentos difíceis pode ser que aconteçam. Mas, amada igreja, você tem cuidado com tanto amor da tua igreja, né? Então é o momento de nós continuarmos sustentando essa casa de oração. Então nós vamos estar fazendo de que maneira, já que nós não estamos com o templo aberto, estamos bem restrito ao acesso à igreja, você vai poder estar devolvendo o seu dízimo e ofertando pela nossa conta bancária. Né? Talvez você tenha na sua casa já o envelope, né? Lá no envelope tem a conta, mas a conta está aparecendo aí embaixo também. Se caso você não conseguir tirar uma foto aí rapidinho, nós vamos estar postando também para os líderes de PG. E aí então você pode estar dizimando e ofertando e acima de tudo confiando que o Senhor ele está cuidando de você, cuidará de você e você comerá com certeza todos os dias o melhor dessa terra. Amém? Quero orar pela tua oferta, pelo teu dízimo. Pai de amor, nós colocamos diante de ti, Senhor, Pai, os dizimistas, os ofertantes dessa noite. Pai, que tu possa estar alcançando essas casas, Deus. Pai, fazendo transbordar os celeiros, Deus. Pai, em nome de Jesus, que nada falte, mas pelo contrário, Senhor, eles tenham, Pai, de uma forma que eles consigam abençoar, Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, que é melhor dar do que receber. E nós confiamos, Senhor, porque tu nos sustenta, Senhor. Pai, a tua graça nos alcançou. Pai, nós dizimamos e ofertamos, Senhor, porque a tua provisão chegou primeiro, Senhor. Pai, obrigada, Senhor. Pai, tu tens cuidado da tua igreja, continua, Senhor, cuidando das tuas igrejas, Senhor. Pai, nós estendemos essa oração, Senhor, para todas as igrejas, Senhor, que neste momento, Senhor, precisam de provisão para manter, Senhor, as suas igrejas. Deus, em nome de Jesus, Pai, que esses valores possam multiplicar e render muito mais e ser aplicado na tua obra, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor, sobre essa igreja e sobre cada um que participa dela, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que seus filhos sejam tremendamente abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenho também alguns avisos para nós darmos, né? Já que nós vamos estar com a nossa igreja online, nós vamos seguir com algumas coisas. Nós ponderamos, eu e o pastor Cristiano, a respeito da nossa agenda, então não estamos cancelando nada, amém? Mas vamos ter que adiar algumas coisas. Então, amanhã, segunda-feira, nós vamos ter a nossa integração online. Amém, amados? Então, vocês que participam da nossa turma, né, que você possa estar participando amanhã às 20 horas, nós vamos estar fazendo o grupo, como nós fizemos o grupo do PG. Então, eu vou estar passando a lição para você e você de casa vai estar fazendo a sua lição. Gostou dessa ideia? Né? Assim nós vamos estar juntos, vamos estar continuando, né, o nosso curso Coração Fonte de Vida, para que você possa estar recebendo essas verdades do Senhor no seu coração. Então, amanhã, pela manhã, o pastor Cristiano vai estar abrindo esse grupo e você vai receber no teu WhatsApp lá, né, dizendo o que você tem que fazer para estar acessando às 20 horas. Nós vamos estar aqui fazendo a nossa lição. E aí, prepara teu lanchinho, né? E você, na hora do lanchinho, faz teu lanchinho ali. Amém? Para a gente fazer tudo como nós fazemos lá na igreja, estarmos interagindo. Quarta-feira, temos os pequenos grupos, né? Acontecendo também de forma online. Os líderes já estão, né, cuidando de vocês. Eu vejo assim, né, que todos têm permanecido unidos e nós recebemos as fotos de vocês.
A gente ficou muito feliz, né? Então participa lá do teu pequeno grupo de forma online. E no sábado nós temos o pequeno grupo dos jovens também, né? Aqui nós temos 2 jovens, né? Uhul! Eu e o pastor Cristiano somos os líderes também, né? Fizemos o nosso TG online também. Acompanhe a gente pelas redes sociais, né? Aproveite esse tempo e seja esse cristão contagiante. Publique, compartilhe. Nós temos tido cuidado de todos os dias estar postando algum versículo que fortalece a nossa fé, que nos mantém firmes, que nos incentiva, que nos dá um ânimo, né? Compartilha lá nas tuas redes sociais, seja aquele que vai disseminar as boas novas do Senhor, alcançar corações. Ontem à noite nós tivemos um momento aqui que a gente viu lá pela internet, né, pelo Facebook, de colocar o louvor, né, e tocar às 19h30. Nós fizemos isso e nós pudemos ver que alguns vizinhos aqui foram tocados profundamente. Então, nós também sentimos uma emoção muito grande. Então, aproveite essas oportunidades e faça diferença na vida de alguém. Amém? Então, publica lá, compartilha, seja esse cristão contagiante. Lembrando, como nós estamos na nossa série, nós temos o nosso jejum. Amém? Então, o jejum dessa semana não está aparecendo aqui, mas eu estou vendo lá. Doces e guloseimas, ok? Então, nada de pirulito, bala, chocolate, né? Essa semana vamos ficar um pouquinho mais magrinhos, sem açúcar, né? Mas o pastor Cristiano está liberando um bolinho. Então, um bolinho pode, só não doces e guloseimas. Então, jejum, lembrando, nós fazemos o jejum de segunda a sexta-feira. Próximo. A nossa... né? Para derreter o chocolate por cima do bolo, né? Então, a próxima leitura contagiante, começando hoje, de 22 a 28, né? De hoje até sábado. Você continua ainda a tua leitura de Provérbios, né? Nós vamos até o capítulo 31. Amém? Então, seja um cristão contagiante, faça a tua leitura contagiante. Compartilhe aquilo que o Senhor mais falou com você, né, e faça a diferença. Amém, queridos? Foi bom estar com você, uma experiência nova. Nós vimos ali que no momento do louvor houve travou um pouquinho o vídeo. Talvez no próximo a gente já aperfeiçoe um pouquinho melhor, a gente deixa gravado o louvor e aí a gente passe só a palavra. Então, nós vamos estar ajeitando isso. Nós gostaríamos que vocês dessem o feedback de vocês para a gente, para ver como é que foi, né? Nós estávamos sentados ali atrás, observando a transmissão, vimos algumas coisas, mas nós queremos saber de vocês também como foi para vocês essa experiência. Estamos longe, mas o nosso coração está ligado. Amém? Que você possa falar com todos os irmãos da igreja pelas tuas redes sociais, né? E se envolver, porque os irmãos em união ali, o Senhor ordena a bênção. Amém, queridos? Eu quero orar por você e para que você tenha uma semana abençoada e que a gente possa, né? Ter a fé que logo isso tudo vai passar, né? Vai passar e rápido, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Pai, que sejamos realmente, Senhor, esse cristão, Senhor, que tem a força que vem de ti, Senhor. Cristãos, Pai, que são valentes em ti, Senhor. Cristãos, Senhor, que vão fazer, Senhor, a diferença. Cristãos que não vão se desanimar, que vão ter atitude, Senhor, que te agrada, Senhor. Pai, que essa semana Tu possa estar abençoando todos, Pai, que fazem parte da Tua igreja, Senhor. Todos estes, Senhor, que estão nos ouvindo, nos assistindo, Senhor. Pai, que a Tua graça os alcance, Senhor. Dá uma porção dobrada, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Que eles possam deitar, Senhor, que eles possam se levantar, Senhor. Pai, na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, que o dia deles seja abençoado, que essa semana, Senhor, Pai, nós declaramos, Senhor, que sejam semanas de boas novas, Senhor. Pai, talvez de um remédio, Senhor, de uma descoberta nova, Senhor, para cessar, Senhor, essa doença.
Deus, guarda cada lar aqui representado, Senhor. Pai, guarda, Senhor, no teu refúgio seguro. Que eles se sintam, Pai, amparados e protegidos por ti, Senhor. Pai, guarda os negócios, guarda o trabalho, Senhor. Pai, guarda, Pai, a provisão, Senhor, para cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que o teu amor, Senhor, possa transbordar no coração deles. Senhor, a tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, esteja sobre a vida deles. Pai, eu declaro, Senhor, a tua mão poderosa, os guardando e os livrando de todo o mal. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Amém? Que você possa abençoar a tua família. E não esquece de nos mandar uma fotinho de você aí na tua casa assistindo o culto. Amém? Deus abençoe você.